A economia é a ciência que estuda como as sociedades utilizam recursos escassos para produzir bens e serviços e distribuí-los entre diferentes indivíduos e grupos. Ela se divide em duas grandes áreas, microeconomia e macroeconomia. A microeconomia concentra-se nas decisões individuais, como o comportamento dos consumidores e das empresas, analisando a formação de preços em mercados específicos e as escolhas feitas para maximizar os benefícios. Por outro lado, a macroeconomia examina o comportamento agregado da economia como um todo, tratando de questões como o crescimento econômico, inflação, desemprego e as políticas governamentais que influenciam essas variáveis. A inflação é o aumento generalizado dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo, resultando na perda do poder de compra da moeda. Quando a inflação ocorre, cada unidade monetária compra menos do que comprou anteriormente. Existem várias causas para a inflação, sendo as principais: 1. Inflação de demanda. Acontece quando a demanda por bens e serviços aumenta mais rapidamente do que a capacidade de produção da economia, elevando os preços. 2. A segunda causa da inflação é a inflação de custos. Por exemplo, se o preço do petróleo aumenta, os custos de transporte e produção também sobem, e as empresas repassam esses custos para os consumidores na forma de produtos e serviços mais caros. O Certificado de Depósito Interbancário, CDI, é um importante indicador utilizado no mercado financeiro brasileiro. Trata-se da taxa de juros que os bancos aplicam em empréstimos de curto prazo entre si. O CDI é frequentemente utilizado como referência para investimentos, sobretudo em produtos de renda fixa como CDBs, fundos de investimento e debêntures. É importante ressaltar que a variação do CDI exerce diretamente influência sobre a rentabilidade desses investimentos, sendo crucial para os investidores acompanharem de perto seus impactos no mercado. O Certificado de Depósito Bancário, conhecido como CDB, é um título de renda fixa emitido por instituições financeiras como bancos. Ao investir em um CDB, o investidor está, essencialmente, emprestando dinheiro ao banco e, em troca, recebe um rendimento que pode ser pré- ou pós-fixado, dependendo das condições do título adquirido. Geralmente, o rendimento de um CDB é mais atrativo do que o da poupança, tornando uma opção interessante para quem busca rentabilidade. Além disso, é considerado um investimento de baixo risco, especialmente se a instituição financeira for sólida e o investimento estiver dentro do limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, FGC. O Fundo Garantidor de Créditos, conhecido como FGC, é uma entidade privada sem fins lucrativos que tem por objetivo proteger os correntistas e investidores em caso de quebra de uma instituição financeira. Ele garante a devolução de parte ou de todo o saldo das contas bancárias em caso de falência da instituição. Dessa forma, o FGC funciona como um seguro para quem possui aplicações financeiras, limitado a um determinado valor por CPF e por instituição financeira. O fundo é mantido pelas próprias instituições financeiras, que contribuem periodicamente para garantir sua sustentabilidade. É importante ressaltar que não são todos os investimentos que são cobertos pelo FGC, como fundos de investimento, ações e previdência privada, por exemplo. Por isso, é fundamental conhecer as garantias oferecidas pelo FGC antes de realizar qualquer aplicação financeira em uma instituição bancária. A taxa Selic, também conhecida como taxa básica de juros da economia brasileira, é determinada pelo Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil. A Selic é utilizada como referência para diversos investimentos e empréstimos no país, sendo um indicador importante para a economia como um todo. Quando a taxa Selic está baixa, os investimentos tendem a ser mais atrativos, estimulando o consumo e o crescimento econômico. Por outro lado, quando a Selic está alta, o crédito fica mais caro, desestimulando o consumo e controlando a inflação. A renda fixa é um tipo de investimento seguro e conservador, no qual o investidor empresta dinheiro para um emissor, como um banco, empresa ou governo, e recebe uma remuneração pré-determinada. As principais modalidades incluem títulos públicos, CDBs, LCIs, LCAs e debêntures, cada uma com características específicas a serem consideradas.
Apesar de oferecer menor risco em relação à renda variável, investimentos em renda fixa estão sujeitos a riscos como crédito, mercado e liquidez, sendo importante avaliar o perfil e objetivos antes de decidir onde aplicar o dinheiro. É fundamental compreender que a rentabilidade da renda fixa é conhecida no momento da aplicação, proporcionando maior segurança ao investidor. Portanto, a renda fixa é uma excelente opção para quem busca estabilidade e previsibilidade em seus investimentos. Renda variável é um tipo de investimento onde não se tem garantia de retorno, pois o valor aplicado pode oscilar para cima ou para baixo. As principais opções de investimento em renda variável são ações, fundos imobiliários, commodities, câmbio e derivativos. Esses investimentos são mais arriscados do que os de renda fixa, pois estão sujeitos às variações do mercado. No entanto, também oferecem a possibilidade de retornos mais altos. Para investir em renda variável, é importante ter conhecimento do mercado financeiro e estar preparado para lidar com a volatilidade dos ativos. Além disso, é fundamental diversificar a carteira de investimentos para reduzir os riscos. Antes de investir em renda variável, é aconselhável buscar orientação de um profissional qualificado e traçar um planejamento financeiro adequado ao seu perfil de investidor. A diversificação da carteira de investimentos é uma estratégia que envolve a distribuição de recursos em diferentes tipos de ativos financeiros, como ações, títulos públicos, fundos de investimento e imóveis. Essa prática busca reduzir os riscos associados a um ativo específico e maximizar os retornos ao longo do tempo. A composição da carteira deve ser cuidadosamente planejada levando em consideração o perfil do investidor, seus objetivos financeiros e aversão ao risco. Manter uma carteira bem diversificada e atualizada é fundamental para aumentar as chances de alcançar as metas de investimento a longo prazo e assegurar a estabilidade financeira. As ações financeiras referem-se à compra e venda de títulos em bolsas de valores. Os investidores podem adquirir ações de empresas de diversos segmentos, visando obter lucro com a valorização dos papéis. Além disso, é possível realizar operações de curto prazo, como day trade, especulando com as oscilações do mercado. O mercado de ações é dinâmico e influenciado por diversos fatores, como notícias econômicas, políticas e eventos internacionais. É importante acompanhar o desempenho das ações e estar ciente dos riscos envolvidos. Para diversificar o portfólio e minimizar os riscos, os investidores podem optar por investir em diferentes setores da economia ou em ativos de renda fixa. Aconselha-se buscar orientação de especialistas e estudar o mercado antes de realizar investimentos em ações.